E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos então a este nosso curso que a gente chama Luz, Câmera, Edição, que também poderia se chamar César, estou começando. E agora? Me ajuda, César. E essa é muito a ideia que eu gostaria de passar nesse curso, que a gente tivesse um bate-papo muito profundo a respeito de fotografia, que vocês se sentissem acompanhados nesse início de trajetória de fotografia, em que a gente está louco para falar de fotografia com as pessoas, mas não tem muita gente interessado e a gente fica procurando aí na internet, fica mandando comentários aí nos vídeos, por favor, me ajuda, que câmera eu compro, que lente eu compro, como é que eu começo dentro da fotografia, como é que eu começo a editar, e eu quero que vocês encontrem aqui em mim este companheiro que vai estar junto com vocês aí ao longo desse processo. Eu falo em bate-papo, mas é porque eu quero passar um pouquinho, uma ideia um pouco mais descontraída do que um curso, com módulos, com aulas e tudo mais. E quero também, me repetindo aqui, que vocês se sintam acompanhados nesse processo solitário de se descobrir algo que realmente lhe dá prazer e que se tem vontade de falar sobre isso com todo mundo, mas nem todo mundo está disposto a nos escutar. Hoje eu estou aqui para escutar vocês, na verdade, que pena que não posso escutá-los, mas eu estou aqui para responder a todas as perguntas que eu fiz quando eu estava iniciando, a todos os telefonemas para fotógrafos que eu fiz, a todos os comentários, a todas as perguntas que eu fiz aí em vários grupos, em vários cursos que eu fiz, que muitas vezes eu não tive resposta, que eu tive que ralar muito para encontrar. Então, o meu grande objetivo aqui é ajudá-los nesse início de processo, que é esse processo extremamente delicado, que é escolher a câmera de vocês, que vai ser um grande companheiro aí nesse processo. Depois, trazer aqui para vocês também respostas sobre a ideia das lentes, porque vocês vão ver que depois que vocês dominarem as câmeras e começarem a entender um pouco mais sobre a técnica fotográfica, vocês vão sentir necessidade e vontade de adquirir uma lente. Então é muito importante que a gente entenda esse processo da câmera e da lente, até para a gente não entrar em enrascada, até para a gente realmente avaliar se realmente o que está faltando para nós é uma câmera ou uma lente, ou se é alguma outra coisa aí que está faltando. Porque a fotografia, pessoal, ela não se resume na questão da câmera, da lente e da técnica fotográfica. A gente tem aí um mundo extremamente amplo e extremamente delicioso de ser explorado. Quanto mais a gente se envolve nesse mundo e a gente atravessa a ponte inicial, porque tem um ponto em que a maioria dos fotógrafos chega e esse ponto é onde esses fotógrafos começam a anunciar as suas câmeras, porque já não estão mais tão felizes com o resultado que estão conseguindo, já estudaram técnica, já compraram câmera, já compraram lente e o iPhone segue fazendo fotos melhores aí do que a câmera, do que a lente que vocês pagaram tão caro. E vocês não entendem muito bem por que isso, ou vocês acham que começa a dar muito trabalho fotografar. E essa, pessoal, é o que eu chamo a ponte. E quando a gente consegue atravessar essa ponte, é muito fascinante esse mundo novo da fotografia que vai se abrindo para nós, em que a gente pode começar a realmente construir o nosso olhar fotográfico, a nossa identidade fotográfica, no meio de tantas escolhas que a gente fez lá atrás, a gente estar mais seguro das escolhas que a gente tem agora em mãos para a gente começar de verdade a percorrer o nosso trabalho. E é este caminho que eu quero ajudá-los a trilhar. E o meu grande objetivo em fazer isso, pessoal, é porque eu não venho de família de fotógrafos, eu não tinha fotografia lá quando eu tinha 10 anos na minha vida. Na verdade, muito pelo contrário, eu encontrei a fotografia com 30 anos de idade e não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, porque acho que isso serve de inspiração aí para muita gente que pensa que precisa ter muitos anos dentro da fotografia para começar a encontrar o seu trabalho. Na verdade, pessoal, não existe idade para vocês começarem a fotografar. A fotografia ela tem uma coisa muito legal que é a técnica fotográfica é algo amplamente democrático. O que eu estou querendo dizer com isso? Se vocês fossem começar a pintar ou tocar um instrumento, vocês levariam muito mais tempo para dominar esta técnica. Então, a gente domina a técnica fotográfica muito rapidamente, a gente consegue fotografar muito rapidamente, mas acreditem, a gente vai levar a vida toda se aperfeiçoando, construindo mais o nosso olhar fotográfico e chegando
chegando ao ponto de as nossas fotografias elas passarem para um outro patamar, que é aquele patamar que elas não significam apenas para nós, mas que a gente coloca essa fotografia, joga essa fotografia para o mundo e as pessoas riem, as pessoas se identificam e as pessoas querem comentar essas fotografias e as pessoas desejam essas fotografias, e tudo isso é uma construção que pode se levar aí a vida inteira. Eu, por exemplo, me encontro hoje num processo fascinante de começar a fotografar com o grande angular. Eu não fotografava muito com o grande angular, tenho me apaixonado por essa questão aí do grande angular. Bom, mas eu quero começar tudo isso, pessoal, contando para vocês um pouquinho aqui da minha história, porque é muito bom a gente saber quem está nos acompanhando aí nessa nossa trajetória. Pode ser que de alguma maneira vocês se identifiquem com essa minha história, que isso inspire vocês de alguma maneira, porque o que eu quero é enchê-los de entusiasmo. Entusiasmo vem do grego, que significa entel, que significa ter os deuses dentro, pessoal. E quando a gente está começando, a gente está cheio dos deuses dentro, a gente quer falar com todo mundo sobre fotografia, a gente quer pegar a nossa câmera e sair fotografando. Isso é uma coisa muito fascinante mesmo. E isso aconteceu comigo com 30 anos, mas a minha trajetória de professor começa quando eu tinha 19 anos, ainda estudante de letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Comecei a dar aulas em muitas escolas. Depois que me formei, entrei num projeto muito especial da universidade, que é um projeto em que oferecia cursos de idiomas a valores extremamente acessíveis para a comunidade acadêmica e para pessoas que não podiam investir em cursos de idioma, que, como vocês sabem, é algo extremamente caro dentro do Brasil. Eu fiquei muitos anos dentro desse projeto, até que me apaixonei tanto por isso que montei a minha própria escola de idiomas, que tem essa mesma filosofia de ser um curso de línguas extremamente acessível, mas de muita qualidade. A gente constrói uma escola em um bairro simples de Canoas. Essa escola ela se transforma em 3 escolas, e o que começa a acontecer nesse processo de crescimento ali do Mais Língua é que, sem me dar conta, eu começo a sair de sala de aula, que é algo que sempre me deu essa ideia de entusiasmo, de tesão de vida, e eu começo a fazer a parte administrativa e estratégica desse negócio, que é o Mais Língua. E em 2 anos fazendo isso, pessoal, chegando ali nos meus 30 anos, eu me dou conta que eu já não tenho mais o tesão de acordar segunda-feira para ir trabalhar. Na verdade, eu rezo para que chegue feriado, para que chegue final de semana, e esse é o ponto que eu me dou conta ali que eu preciso fazer alguma outra coisa ali na minha vida. E a partir daí, pessoal, eu me dou conta que eu gostaria muito de trabalhar com algo artístico, mas que eu não tinha nenhum talento artístico. Isso é uma coisa muito fascinante da fotografia, que é essa arte democrática, essa arte que a gente pode pegar a câmera, que a gente pode pegar o nosso celular, a gente pode congelar 1/125 frame de segundo e a gente consegue elevar essas imagens que a gente cria a um patamar artístico, porque as pessoas começam a pegar essas fotos e a rir, a ter sentimentos em relação a essas fotos, a desejar fazer essas mesmas fotos, a perceber a realidade a partir de uma outra forma. E a fotografia ela entra muito fortemente dentro da minha vida. E eu começo, assim como vocês, a devorar canais de YouTube, a investir em cursos online, a fazer cursos presenciais, mas tudo isso, pessoal, sempre foi, primeiro, um caminho bastante solitário e, segundo, um caminho bastante caro, porque é muito fácil a gente encontrar na internet, por exemplo, qual câmera eu compro, qual lente eu compro, aprender a técnica fotográfica, mas chega um momento em que a gente se dá conta que isso não faz com que a gente faça grandes fotos, que a gente precisa atravessar a ponte. E atravessar a ponte, pessoal, é uma coisa que custa caro, porque grandes cursos, tanto online quanto presenciais, vão realmente custar muito caro. E eu empreendo essa jornada solitária e de investimento fotográfico, não só investimento em formação, mas investimento em equipamento fotográfico, que vocês sabem que realmente é um grande investimento, é uma escolha de vida a ser feita. E aos poucos, pessoal, o que eu começo a sentir é uma necessidade muito grande de compartilhar tudo isso que eu estou aprendendo com outras pessoas. Assim que a gente constrói, primeiramente ali, o canal no YouTube e que eu começo a partilhar a minha formação, tudo que eu já havia construído ali dentro da fotografia. E depois, pessoal, a gente constrói a nossa plataforma de fotografia, que é o Photoflix. E isso, pessoal, é o que mais me completa na vida. Primeiramente, é ensinar mais do que fotografia, mais do que idiomas, mais do que línguas. O que realmente me dá tesão de vida
é estar aqui partilhando com vocês conhecimento. Ensinar para mim é o meu chamado, é a minha vocação, é o que me faz me sentir vivo nesta terra. E a segunda coisa é tornar este conhecimento acessível. É ver pessoas que não teriam condições de trilhar a jornada cara que eu trilhei, podendo ter este acesso. Esta é a forma, pessoal, com que eu me sinto dando a minha contribuição para este mundo, que é ensinando e tornando este ensino acessível para as pessoas. Dentro da fotografia, há outras formas da gente fazer essa nossa contribuição com o mundo. Por exemplo, o Sebastião Salgado, que faz ali uma fotografia social, que traz povos desconhecidos, que traz partes do mundo desconhecidas, que fotografa pessoas que normalmente não são fotografadas e traz isso para o mundo. Essa é a missão ali do Sebastião Salgado, que vai muito além da fotografia. Se não fosse a fotografia, ele teria uma outra forma de trazer isso para o mundo. Há muitos fotógrafos, pessoal, por exemplo, fotógrafos ensaístas ou fotógrafos retratistas, que a sua missão no mundo não é fazer grandes fotos, é fazer com que, por exemplo, as pessoas com que eles fotografam se sintam com a sua autoestima renovada, que essas pessoas se transformem a partir do olhar fotográfico, que se descubram a partir do olhar fotográfico. E tudo isso é para dizer para vocês que a fotografia, como qualquer arte, ela é um meio para a gente encontrar o nosso lugar no mundo, aquilo que faz sentido para nós, aquilo que nos faz contribuir para esse mundo tão caótico que a gente vive. E isso, pessoal, é uma das formas da gente atravessar essa ponte que eu estou falando para vocês. Quando a fotografia, ela deixa de ser simplesmente o registro fotográfico e ela passa a ser algo muito maior dentro das nossas vidas. E eu espero muito, povo, que dentro dessa nossa jornada, não só vocês encontrem os primeiros passos aqui dentro da fotografia, mas que vocês já comecem a pensar isso como algo maior na vida de vocês, que pode ser um grande hobby aí que vocês vão elevar ao máximo esse hobby na vida de vocês, isso de repente como uma nova profissão, porque não de repente, assim como eu, vocês se perderam aí no caminho profissional da vida de vocês e a fotografia surge novamente como uma volta a fazer aquilo que vocês gostam e tornar aquilo que vocês gostam, aquilo que vocês amam, como uma profissão, ou simplesmente ter na fotografia uma nova forma de vocês registrarem a família de vocês, as viagens de vocês, as pessoas que estão ao redor de vocês, o mundo que está ali em torno de vocês. Também, por que não, vocês trazerem a fotografia para um negócio que vocês já têm, para vocês fotografarem loja de produto de vocês, como muitas pessoas que acompanham aqui o canal fazem. Enfim, existem infinitas possibilidades dentro desse mundo fascinante da fotografia e eu estarei aqui nessa jornada inicial com vocês. Tá legal então, meus queridos? Nos vemos na nossa próxima aula em que a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a câmera fotográfica. Beijão pra vocês, tchau, tchau. Opa! Ai.